Estamos de volta para mais uma videoaula de português. A nossa correção será da página 8 até a 13 e o lançamento da 14 até 23. Abram na página 8, tia Andréia vai falar rapidinho sobre a produção de texto, que aqui vocês escreveram, as instruções de montagem, Você ensinará a montagem de qual brinquedo você escolheu, que título dará seu texto, quais materiais são necessários para montar o brinquedo escolhido. Então, essas perguntas aqui você respondeu aqui nessa página. Depois nós vamos falar mais um pouquinho a respeito. Vamos agora para a página 11, que são questões que vocês vão responder de acordo com a leitura Regras de Montagem PET Lata. Número 1. Observe a estrutura do texto e respondam às atividades a seguir. A. O que aparece no texto, além do título, dos materiais necessários e das instruções de montagem? Um parágrafo que aparece abaixo do título no início do texto e outro logo após a lista do material, com uma observação sobre pedir ajuda a um adulto. B. Qual é o objetivo de cada uma das partes do texto listadas abaixo? Título indica o que será montado. Parágrafo inicial, chamar a atenção do leitor sobre o brinquedo e o que pode ser feito com ele. Você vai precisar de... O que você vai precisar? Dos materiais necessários para a montagem do brinquedo, E nesse caso, sobre a necessidade também de pedir ajuda a um adulto. Passo a passo, instruir o leitor sobre como vai montar esse brinquedo. Parágrafo final, apresenta sugestões e dicas sobre como você vai brincar com ele. C. Por que é importante que os materiais necessários à montagem do brinquedo apareçam antes do passo a passo? Porque o leitor tem que saber quais os materiais necessários para a montagem desse brinquedo. Página 12, letra D. Em quais partes do texto aparece a orientação para o leitor pedir a ajuda de um adulto? Essa informação é relevante? Aparece na lista dos materiais necessários à produção do brinquedo, nos itens 1 e 3. É necessário sim, porque é uma montagem que corre risco, de se machucar. Então, é necessária essa informação. Letra E. Para que servem as ilustrações e os números que aparecem no passo a passo? As ilustrações servem para que o leitor saiba o que precisa fazer e os números orientam a sequência da montagem do brinquedo. 2. Pensem nos espaços em que esse texto pode ser encontrado e responda ao que se pede. A. Para quem o texto foi escrito? O texto foi escrito para as crianças. O que vocês observaram no texto para responder essa questão? Primeiro, fala sobre os personagens da turma da Eleva. Faz a referência direta mesmo às crianças, Que falam que as crianças vão enxergar mais alto. E a orientação também de pedir ajuda de um adulto. B. Qual é a função desse texto ou com qual objetivo foi escrito? O objetivo foi de ensinar as crianças a montarem um brinquedo pé na lata. Observem os verbos usados no item passo a passo para indicar as ações a serem realizadas pelo leitor. A. Copiem alguns desses verbos. Pegue, passe, puxe, amarre, peça e faça. 13. O que esses verbos indicam e a quem se dirigem? Indicam a ação a ser feita e são direcionados ao leitor do texto. C. Esses verbos evidenciam certeza, dúvida ou orientação? Orientação. Vamos agora para o lançamento dessa primeira videoaula da 22ª semana de português. Estudo da língua. Construção da ortografia. 1. Leiam um texto e respondam às atividades a seguir. Giló chegou ao Brasil no século 17. Ele é frequentemente rejeitado por pessoas que nem conhecem o seu sabor, mas evitam por sua fama de ser amigo. Eu gosto muito de Giló, gosto mesmo.
Espero que vocês também gostem. O jiló é conhecido como um ingrediente que tem qualidade e paladar inferiores. Acredita-se que o giloseiro seja nativo da Índia ou da África e que tenha chegado ao Brasil no século XVII, no início do século XVII, com os homens trazidos para trabalhar nos canaviais de Pernambuco, mas é em Minas Gerais e no interior de Goiás, de São Paulo e do Rio de Janeiro que ele aparece em maior número de receitas. Em Belo Horizonte, no mercado municipal, o prato mais famoso é o fígado com jiló grelhado. Gente, que delícia! Os frutos do giloeiro devem ser colhidos quando ainda estiverem verdes e quando maduro, tornam-se amarelo esverdeados. Aí aqui vocês vão responder a questão, né, da letra A. Qual é o assunto da reportagem? A reportagem está falando sobre o quê? B. Leia em voz alta as palavras destacadas. Qual é a letra nessas palavras que representa o som G? Qual é a letrinha? A letra J, né, da palavra giló. Tem o mesmo som da letrinha G. 2. Observe essa manchete e retirem dela outras palavras com o som de G. Vocês vão ler essa manchete aqui e vão retirar as palavras que tem o som de G. Na página 15, vocês vão responder também a questão 3, que é uma resposta pessoal, o que vocês observaram sobre a representação do som G nas palavras que analisaram nas questões anteriores. Depois nós vamos falar sobre o fonema J. Olha, J. Esse fonema, ele serve para exprimir o fonema lido. Vamos entender um pouquinho. Leia em voz alta a palavra girafa. Sua primeira letra é a consoante G. Observe que o som dessa letra é o fonema J, ou seja, som de G. Em nossa língua, a outra letra tem o mesmo som da letra G antes das vogais E e I. Qual é essa letrinha? Nós já falamos, né? Nós já falamos lá sobre o jiló. É a letra J. Com ela, você pode escrever as palavras giló, jeito e canjica, entre outras. O fonema J, som G, né? Quando seguido pelas vogais E e a vogal I, pode ser representado assim por duas letras diferentes, o G e o J. Observe, no entanto, as palavras destacadas nestas frases. Ela sabe dirigir bem, mas eu dirijo mal. João quer fugir das tarefas, mas eu não fujo. A turma do 5º ano quer fazer uma viagem com o 6º ano, mas o diretor não permite que eles viajem juntos. Observe que nem sempre as relações entre os fonemas e as letras são regulares. Por quê? Aqui a gente observa a palavrinha dirigir. Dirigir é a forma infinita, ou seja, a forma crua da palavra. Eu não conjuguei o verbo dirigir. Então, dirigir eu escrevo com G. Quando eu falo eu dirijo, eu conjuguei, né, o verbo dirigir. Então, quando eu vou conjugar a palavra, eu escrevo com J. A mesma coisa acontece sobre viagem. Ó. A turma do 5º ano quer fazer uma viagem. Viagem é a forma crua da palavra, a forma primitiva. Então, eu escrevo com G. Quando conjugar, né, quando eu vou conjugar esta palavra, eu escrevo com J. Olha aqui, viagem com o 6º ano, mas o diretor não permite que eles viajem. Então, viagem é a conjugação da palavra viagem. Então, eu escrevo com J. Aprenda um pouco mais sobre isso. Uso do G. Palavras terminadas em ágio, égio, ígio, ógio e úgio. Adágio, régio, prodígio, relógio, refúgio. Diante de substantivos terminados em agem, igem, ugem, viagem, vertigem e ferrugem. Marquem com seu marca-texto o uso do G. Na página 16, nós vamos falar sobre o uso do J. Palavras de origem tupi africana, árabe ou exótica. Manjericão, javali, laranjeira.
Todas as formas dos verbos terminados em jar: viajar, arranjar, despejar. Palavras terminadas com age: laje, ultraje. E palavras de origens latina: jeito, majestade, hoje. De acordo com isso que nós falamos, vocês vão realizar os exercícios também da página 16, no número 4, a letra A e B. Produção de texto. Instrução de montagem. Agora que você leu e compreendeu algumas das principais características de uma instrução de montagem, retome o texto que produziu no início do capítulo para aperfeiçoá-lo. Vocês vão retomar aquele texto da página 8. Lembre-se de que ao final deste capítulo, você produzirá um roteiro de apresentação oral para gravar um vídeo tutorial de como montar um brinquedo ou explicar as regras de um jogo ou de uma brincadeira. Depois iremos conversar. Aqui tem o planejamento, a textualização, planejamento dando todas as informações necessárias, a textualização, né, vai ser escrita em seu caderno com as instruções de montagem do brinquedo escolhido e a revisão, que é sempre importante. Vocês vão revisar e reescrever seu texto usando esses critérios aqui a seguir. Na página 18, você vai reescrever todo o seu texto, né, nesse espaço, e ao final do trabalho você vai guardar esse texto produzido, porque ele vai ser usado na próxima etapa dessa produção. Página 19, super desafio, muito fácil. Vocês vão encontrar no caça-palavra os vocábulos em que a letra J representa o som de G. Na página 20, nós temos uma leitura pular amarelinha. Uma brincadeira legal, né? A tia Andréia brincou muito. Como você fica sabendo das regras de certos jogos ou de brincadeira? Já leu um texto que ensine a brincar ou participar de um jogo? Então vamos lá. Você vai ler um texto agora que ensina a brincar de amarelinha. Você já brincou? Quais são as regras dessa brincadeira? Em alguns lugares do Brasil ela é conhecida por academia, maré ou avião. Leia agora o texto a seguir e verifique se as regras são as mesmas que você conhece. Então, o nome da brincadeira: Amarelinha, Origem, Ipuã, São Paulo. Aí aqui tem as regras e como se brinca. 1. Os participantes desenham 7 casas em linha reta, como indicado ao lado. 2. Quem for escolhido para começar o jogo fica no inferno e lança uma pedrinha número 1. 3. E segue assim, pisando nos números que estiverem livres e pulando que estiverem com pedra. 4. Quando chegar ao céu, a criança pode pisar com os 2 pés. Dali, ela tem que se virar e voltar pulando tudo de novo. Quando chegar ao número 2, pega a pedrinha do número 1 e, sem pisar nele, pula com os 2 pés de volta. 7. Na próxima jogada, a pessoa lança a pedrinha no número 2. 8. Depois o participante pula com um pé só nos números e segue pulando de acordo com as regras. Os outros jogadores têm de fazer o mesmo, lançando a pedrinha em cada dos números. A montagem da amarelinha da tia Andréia, que eu brincava, era diferente dessa. Na página 22, vocês vão responder as questões. Na página 23 também, a número 4, vocês vão explicar oralmente, vai ser na nossa live, essa brincadeira a um familiar ou alguém de sua comunidade, tá? Ao final, pergunte se as regras foram compreendidas. Se não, converse com ele para saber o que ficou faltando, falar para que entendesse melhor e que consiste a amarelinha, ok? Vocês também vão responder a página 23. Aqui embaixo tem uma informação que fala que o texto que contém regras de um jogo ou de uma brincadeira tem por objetivo instruir a ação do leitor. Normalmente apresenta o nome da brincadeira ou do jogo logo no título e as regras a serem cumpridas pelos jogadores. Na maioria das vezes é organizado por itens ou parágrafos numerados, seguidos ou não por ilustrações. Alguns apresentam ainda as penalidades, a pontuação e algumas dicas para o leitor saber como vencer. Então aqui nós terminamos o primeiro vídeo da videoaula
né, da 22ª semana de português, tá bom? Já já a tia Andréia volta com o segundo vídeo. Beijos!